seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso Inglês 360. Nesta aula, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a conjugação dos verbos simples na terceira pessoa. Estou falando que nas aulas passadas a gente conjugou todos os pronomes I, you, we, they, e na nossa última aula, e na terceira aula, a gente passou a conjugar a terceira pessoa, o he e o she. Nessa aula a gente viu que o verbo que for conjugado pelo he ou pelo she ou também pelo it, esse verbo ele vai ser acrescentado nele um s. Essa regra vai ser aplicada em todos os verbos, menos nos próximos 4 verbos que nós vamos estudar nesta aula, sendo que o último verbo ele representa um grupo. Então vamos lá. Nesses verbos você não apenas vai acrescentar o s, ele tem uma forma peculiar de você acrescentar o s. Por exemplo, o nosso primeiro verbo vai ser o do. Se o do seguisse a regra geral, você simplesmente acrescentaria o s e ficaria does, né? O does não existe em inglês. A forma correta de você falar ela faz, ele faz, em inglês vai ser does, D-O-E-S. Você vai acrescentar um ES no final. A mesma coisa você vai fazer com o verbo to go, que é o verbo ir. Então você vai conjugar o verbo to go. I go, you go, he goes, she goes. Você simplesmente acrescenta um ES no final deste verbo. Tudo bem? E todas as outras coisas, todas as outras peculiaridades que a gente estudou, principalmente dos demais verbos, continua sendo a mesma coisa. Você simplesmente acrescenta um S no final do verbo regular. O nosso próximo verbo é o verbo to have. Se o verbo to have seguisse a regra geral, você simplesmente falaria she haves, he haves. A forma haves com H-A-V-E e um S no final, conjugando na terceira pessoa do singular, não existe. Não existe haves em inglês. Na terceira pessoa, ele tem, ela tem, você fala has. H-A-S. Has. She has. He has. O nosso último verbo, na verdade, ele representa uma categoria. A categoria dos verbos terminado em Y. Os verbos terminados em Y, para conjugá-los na terceira pessoa do singular, você vai tirar o Y e você vai substituí-lo pelo I. E então você acrescenta um ES no final. Então, verbos terminados em Y, você vai substituir o Y pelo I e acrescenta o ES no final. E assim você vai ter o seu verbo conjugado na terceira pessoa. Então, a gente viu 4 verbos importantes que não seguem a regra geral na terceira pessoa do singular. To go, que vai ficar goes. To do, que vai ficar does. To have, que vai ficar has. E o to study, que representa a categoria dos verbos terminados em Y, que vai ficar studies. Para finalizar, é importante a gente lembrar que a terceira pessoa, o he e o she, também pode ter um nome. Por exemplo, o he você pode substituir por João e o she você pode substituir por Maria. Então, na frase Maria gosta, você vai falar Maria wants. É importante lembrar que Maria é a terceira pessoa, she. Assim como João trabalha, você vai falar João ou John works. Tá? Então, você não necessariamente precisa ver escrito o he ou she para você conjugar o verbo na terceira pessoa. Você precisa saber que João ou Maria é equivalente a he ou she. E se eu colocar na mesma frase, João e Maria falam, aqui você não coloca um S, visto que João e Maria significa they. Terceira pessoa do plural que segue a conjugação normal e regular de todos os outros verbos também seguem. Tudo bem? Espero que essa aula tenha esclarecido a forma como se usa a terceira pessoa do singular com os verbos regulares e agora com os verbos irregulares. Na próxima aula você vai encontrar 5 questões sobre a terceira pessoa no singular com verbos irregulares. Faça toda a aula e se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou lá e respondo, eu mesmo respondo. Até a próxima aula.